Fala, programador! E aí, cara, o que você anda programando? Galera, no vídeo de hoje pegar e falar pra vocês aqui por que será que o Samuca gosta tanto de Java e por que eu escolheria Java de novo e não Python, Node ou qualquer outra. E eu tenho argumentos para isso. Ficou curioso? Meu nome é Samuel Ferreira Duarte, já trabalho na área de programação faz algum tempo. E galera, se você gostou dos vídeos, se inscreve no canal para dar aquela força e bora pro vídeo, beleza? Vamos lá. Gente, seguinte, já todo mundo tá sabendo que o Samuca adora Java e se eu ficar aqui falando termos técnicos, o porquê, né, vocês vão ficar pirados aí, alguns que não estão trabalhando na área vão falar, poxa, não tô dando bolhufas nenhuma que o Samuca tá falando, né, mas e alguns mais irritadinhos vão pegar e falar, pô, mas o Java é pesado pra caramba, também não vou entrar nessa situação, porque isso não é uma verdade. Existem duas vertentes hoje do Java, inclusive hoje com a GraalVM, com o Quarkus. O Java hoje tem essa subdivisão, onde ele consegue ser tão ou mais rápido do que o Node e o Python, quando se usa uma vertente da GraalVM ou Quarkus, ou tão ou melhor em questão de desempenho a longo prazo e aplicações gigantes do que o Python e qualquer outra linguagem. Então, galera, acaba que o Java, eu já estou dizendo aqui, o motivo maior de eu amar o Java é a versatilidade dele. Quando você pega uma tabela, você pega uma lista, já falei isso em outros vídeos para vocês aqui, o Java ele está em todos os ecossistemas, ele está em mobilidade, né? Ele está ali no Android, agora tem o Kotlin, mas o Kotlin também usa a JVM por baixo das contas, então eu vejo o Kotlin como um pedaço do Java, já que ele se comunica com a JVM, né? Que é o motor do Java. Então tem o Kotlin, que também é Java, no final das contas. O próprio Java, que é a sintaxe do Java, que é a JVM, né? Porque o Java é a JVM, né? O motor da JVM, né? Se você escrever qualquer outra coisa e ele for traduzido para a JVM, né? Acaba que é código Java, né? Se vocês não sabem, o Java ele tem um emulador, né? Igual um emulador de videogame no computador. A máquina JVM ela é um emulador, ela interpreta o seu código e ela comunica-se externamente do ecossistema que ela está colocado. E é por isso que o Java funciona no Linux, funciona no Mac, funciona no Windows, funciona no Solaris, que é o sistema operacional, ou qualquer outro sistema operacional que vai existir no futuro. Porque é só a Oracle, que hoje é a dona do Java, desenvolver um OpenJDK e um JDK pago, tem tanto pago como gratuito também, que é outra vantagem do Java. Ele é open source, galera. Então, se ele é open source, você não precisa pagar nada para ninguém, como o caso do C Sharp e outras linguagens, né? Então, assim, ele sendo open source e ele sendo poderoso e sendo de altíssima versatilidade e sabendo que se existir um sistema da moda, se amanhã existir um concorrente do Windows, com certeza a Oracle vai desenvolver uma JDK, uma JVM, que é a J Virtual Machine, que é uma máquina virtual Java, que vai rodar nesse novo sistema operacional hipotético e ele vai funcionar maravilhosamente nesse sistema operacional hipotético e tudo que você fez, você não vai precisar codar de novo, já que o código vai comunicar com a JVM e a JVM vai comunicar com o sistema operacional. Só por isso eu já tenho a paixão absurda pelo Java. Só por aí eu já fico apaixonadíssimo pelo Java. Aí a gente pode entrar em outras situações aqui, galera, como a sintaxe do Java, né? Muito linda, muito bonita, é uma forma muito organizacional. A maioria dos livros dos grandes arquitetos são feitos dando exemplos em Java. Então, assim, os grandes nomes da área, muitas pessoas, quando você pega uns livros mais complexos, livros que falam de arquiteturas mais de alto nível, coisas assim mais complexas assim, que não aconselho vocês pegarem isso no começo da carreira de vocês, para vocês não surtarem, tá? Não precisa você saber tudo isso para você programar, mas assim, é bom lá no futuro você aprender, mesmo que você não goste de Java, você gosta de Python, tá me xingando aí porque eu tô falando mal do Python aí, do Node, eu tô falando mal de linguagem nenhuma, eu tô falando qual que eu gosto mais e por que eu não vou sair do Java, porque para mim faz todo sentido continuar no Java. E assim, galera, se pega os insights aqui que eu tô falando para vocês aqui, as coisas que fazem eu gostar do Java. Você vê ali, ó, ele tem alta compatibilidade, como eu falei para vocês, ele é open source, você não precisa pagar, mesmo sendo da hora, que você pode usar OpenJDK. Tem coisas interessantes que eu ainda vou falar nesse vídeo aqui, tá? Que você talvez não saiba. E não é bait não, tá? Vai ter coisas que eu vou falar aqui, mas não vou soltar tudo de uma vez, porque é muito complicado, você vai embolar tudo. E vou acabar acabando esquecendo de alguma coisa também, porque o Java ele é muito grande, né? Tem a sintaxe, como eu falei para vocês, que eu gosto muito da sintaxe organizacional, a orientação a objeto no Java, ela é muito bonita. É muito bonita porque, por exemplo, galera, no C Sharp as pessoas gostam de colocar maiúsculo em classe, maiúsculo em método, maiúsculo em atributo, que é a variável, no caso. Atributo e variável sempre fala a mesma coisa, mas em Java a gente chama atributo. Então, nos atributos, galera, no Java você começa com letra minúscula. E você sempre usa camel case, tipo, usuário
perfil. Então você vai colocar o do usuário minúsculo e o P, porque é outra palavra que está junto, tá concatenada, maiúsculo, usuário perfil. Isso é um atributo. O método, se for processa usuário, ele vai também ter o P minúsculo, processa, e aí o U do usuário maiúsculo, usuário. Então é camel case, né, do camelo. Aí a classe, que se chama talvez user, ela sim vai ser com o U maiúsculo. Isso é interessante, galera, quando você começa a programar, esse simples detalhe de sintaxe que a gente usa no Java, porque quando você vai chamar uma classe, por exemplo, estática, por exemplo, classes estáticas a gente não instancia com new, né? Classes estáticas, elas podem ser chamadas como se for, como uma única instância, você não instancia ela na memória. Se você não entende nada do que eu estou falando, só imagine que é chamar a classe, né? Se você ainda não está ainda nessa pegada. Então você coloca lá, você vai chamar a classe user com o maiúsculo, ponto, chamar o método que eu falei ali, né? Que eu acho que eu chamei de user perfil, é isso? Se não foi, vamos pegar esse exemplo, aí vai ponto user perfil, que vai ser com U minúsculo. E aí você vai passar os atributos caso tenham, ou caso não tenham, vai ficar só abre e fecha parênteses, né? E 2 pontos. E maravilha, galera, já vai estar chamando ali, você coloca atrás ali do igual o que você quer recuperar, no caso um user perfil, no caso, né? Então assim, galera, é mais verboso para algumas pessoas? Vai ser, mas é extremamente visual. Você sabe que quando tem o U maiúsculo, só de você olhar, pô, é uma classe. É uma classe e como ela não está instanciada com new, é porque ela deve ser uma classe estática, provavelmente um singleton, que é um conceito do Java, tá? Se você não conhece. Então, assim, você só de olhar, você já consegue entender várias coisas, só de você olhar o código naquela linha. Então aquela linha que todo mundo diz que é extremamente verbosa do Java, que o Java ele é mais complexo que as outras linguagens, na verdade é falta de conhecimento muitas vezes da pessoa que ainda não entendeu como funciona o Java. E eu faço essa pergunta sempre para as pessoas do C# e eu nunca tenho a resposta. E eu não estou sendo arrogante, galera, eu não quero arrumar treta com ninguém, eu não quero arrumar treta com ninguém. Inclusive eu trabalho hoje na empresa que 99% das pessoas mexem com C#, você tá doido? Meu chefe mexe com C#. Mas assim, eu não sei como, eu queria entender como que eu sei que a classe, o que é classe e o que é método, já que tudo é maiúsculo. Se eu colocar ponto, ponto e ponto e ponto, e eu estou chamando classe que chama método, que chama não sei o que, e atributo, como que eu vou saber, galera? Não dá para saber. Deve ter outra forma de ver, mas não é visual. No Java, a gente só de olhar, a gente já entende. Então, você está entendendo? Ele é extremamente compatível. Ele tem uma sintaxe que quem entende se delicia naquilo. O fato de ser altamente tipado, mas ser altamente tipado com a sintaxe bonita, acaba por ser prazeroso desenvolver nele. Você tem prazer, como eu já escutei de uma última pessoa que eu fiz tutoria, eu ensinei uma pessoa a programar recentemente, né? O Salve Nicolas, né? Nicolas Trindade, um grande amigo meu que eu ensinei aí e... Enfim, ele hoje já tá andando com as pernas dele e que ele tem muito sucesso na vida dele, que ele falou que quando se faz bem feito, chega a dar prazer. Eu achei essa palavra maravilhosa, porque eu consegui evangelizar ele a querer fazer um código bonito, né? E isso aí foi a maior gratificação que eu tive de ensinar ele. Foi várias semanas insistindo para ele fazer código bonito e acabou que deu certo. E olha, meu sorriso de felicidade. Parece um pai feliz com um filho quando faz alguma coisa boa. Mas realmente é muito gratificante, gente, porque... O que tem de código feio, o que tem de código não performático, o que tem de código que só funciona, mas só funcionar não adianta, gente. Não precisa só funcionar. O código tem de, além de funcionar, galera, ele tem de ser performático. Além de funcionar, o código precisa ser de fácil entendimento. E as pessoas muitas vezes esquecem desse detalhe. As pessoas são imediatistas. Você não vai ser imediatista programando, velho. Você não vai ser imediatista programando em Java. Java é uma coisa para quem está apaixonado. Se você realmente é apaixonado por programação, então vai para o Java. Vai demorar, mas quando você pegar o jeito, você vai se apaixonar por aquilo. E vai fazer tanto sentido para você que você não vai querer mais largar, que foi o que aconteceu comigo. Eu estou já há uns 10 anos nisso aí e não largo o Java por nada. E eu posso dizer para você também uma coisa. A melhor coisa que tem na comunidade do Java é a comunidade do Java. Eu tive acesso a pessoas incríveis, pessoas que eu achei que nunca ia dar atenção para mim, galera. Eles nunca disseram não para mim. Todos os grandes nomes do Java sempre falaram comigo com uma extrema humildade. É uma coisa absurda. Você vê que, eu não sei se está vinculado ao nível de conhecimento dos caras, mas os caras são umas pessoas extremamente humildes. Então, assim, já tem outro ponto aí. E aí eu queria falar mais um ponto técnico para vocês aqui. E eu vou deixar aqui para vocês esse ponto técnico, que é o seguinte... a GraalVM, que é uma coisa muito complexa, não tente estudar isso logo agora, tá, galera? Eu acho que esquece que isso existe, estou querendo dizer para vocês, mas essa é a bala de prata, essa junto com o Quarkus.
que o Quarks, no caso, ele vende que ele é mais rápido em algumas situações, em situações mais simples, de processamento mais simples, do que o próprio Node ou do que qualquer outra linguagem. Então essa de falar que o Python é mais leve que o Java, se cai por... se desmorona, se cai por mentira, quando a gente pensa em Quarkus e GraalVM. Então, se essa era a única vantagem do Python, então a gente... Aí já vamos naquela coisa da sintaxe, né? O Python tem menos linhas de código. Eu acabei de levantar para vocês aqui que linhas de código não justificam você pegar e falar que uma linguagem é melhor ou pior que a outra. Se você está escrevendo muito pouca linha de código, você está chamando muito código estático de framework por trás dos panos. O que quer dizer isso, galera? Você está chamando lá, processa perfil. Lembra do nosso exemplo do processa perfil? Só que no caso do Python, às vezes ele já tem uma classe estática default dele, quer dizer, já dentro dele, que ele processa o perfil por ele mesmo. Só que você vai estar sujeito a código dos outros, otimizado pelos outros e com parametrização dos outros. E não vai ter entendimento de muitas coisas que está acontecendo ali. O Java também tem essas classes? Tem, claro que tem. O Spring Boot é um framework absurdamente. O Spring Boot ele facilita a sua vida horrores. Se você quer trabalhar profissional com Java, você tem que trabalhar com o Spring Boot. Não tem nem como não imaginar isso, galera. Você tem que trabalhar com o Spring Boot, né? E o maior erro que eu vejo das pessoas do Java é que elas trabalham com Java, aprendem Java sozinhas, aprendem Java sem ser com Spring Boot. Os professores que às vezes estão na faculdade que ensinam Java não sabem Spring Boot porque não trabalham na área, porque não atuam na área há muito tempo. Eles também não têm culpa disso. Devia ser a grade que devia apoiar eles, aprender de alguma forma. Eu só sei que as pessoas ficam aprendendo de uma forma diferente do que de fato vão usar na prática. E galera, a GraalVM ela tem uma coisa que é o ápice. Você pode estar sendo um cara que só sabe Python. Fique sabendo que todo o seu conhecimento de Python pode ser colocado dentro da GraalVM e a GraalVM vai entender seus códigos em Python e vai funcionar na JVM. Então, se o problema do Java era você não querer codar em Java, fique sabendo que, assim como as pessoas codam em Kotlin e o Kotlin, no final das contas, vira código, bit, ou para assim dizer, bitcode, vamos dar um exemplo aqui, que vai ser processado pela JVM e a JVM é que vai transformar isso em informação para o computador, a mesma coisa acontece com Python, Node, C Sharp, qualquer outra linguagem. É isso mesmo, galera. A GraalVM ela entende qualquer linguagem de programação e ela transforma isso em código que a JVM enxerga, que ela interpreta e consegue transformar isso em dado e informação. Então, mesmo você não estando mais codando em Java, mas usando a JVM, que é o motor do Java, que é o core, é onde está tudo, que eu chamo core, né, o núcleo, né, que é onde está ali a força do Java, que é o sistema operacional que todo computador tem instalado, que a JVM nada mais é que um pequeno sistema operacional com todas as bibliotecas que se comunicam com o sistema operacional. No caso da GraalVM, ela tem essa capacidade incrível de se comunicar com qualquer linguagem de programação. Então, ela acaba por ser uma linguagem matadora, porque no final das contas você pode até codar na sua linguagem favorita e trazer isso para dentro da JVM e tá usando as vantagens da JVM, codando 100% em Python, em Node, C Sharp e tudo. Então vocês viram que é difícil não gostar do Java, porque eu não vejo o ecossistema mais maravilhoso do que ele, galera. Realmente, para mim é difícil me imaginar. Quando a gente gosta só de uma coisa, é fácil a gente gostar, por exemplo, só de Swift, vai mexer só com Mac, e você vai ficar naquela vertente ali, única e simplesmente do Mac. Ou vou pegar ali Kotlin e vou mexer só com Android Studio, eu vou fazer só aplicativos. Mas se você quer ser um cara que quer ter um leque, que você quer ter... É mais voltado para servidor, mas um leque tanto na questão do conhecimento, tanto na questão do aprendizado, tanto na questão da qualidade do seu código, como eu acabei de dizer, a sintaxe e o mercado, gente. O mercado. Em linguagens sérias. O Java é uma linguagem séria, né? Tem linguagens sérias. Obviamente, hoje o Node é muito bem valorizado, tem empresas gigantes por cima dele. O C Sharp sempre teve, a Microsoft. Mas, galera, o Java também sempre teve. E o Java sempre foi muito forte no open source. O Java é, como diz o Bruno Souza no podcast que qualquer dia vai sair para vocês assistirem, que a gente gravou. O Java é de antes da nomenclatura do open source. Antes de existir a palavra open source, já existia o Java. E ele já era open source pela Sun. O Python também era, mas o Java conseguiu criar um caminho, né, que as empresas abraçaram mais. O Python está abraçando bastante essa questão da Data Science, que também é legal, galera.
mas coloquem na mente que Data Science hoje é 10% de uma empresa, isso quando tem dentro da empresa, ainda é visto ainda com muito maus olhos, porque ainda é visto como não é nem investimento, ainda é visto como um gasto muitas vezes, que não tem retorno. É assunto para levar para outro vídeo, trazer pessoas especialistas da área aqui. Eu não sou, tem um cara no meu trabalho lá que é especialista. Posso estar até trazendo ele aqui para conversar com a gente um papo sobre isso. Talvez eu tenha de morder minha língua, falar que eu estou falando besteira aqui. Mas a minha vivência que eu tenho, que eu vi nas empresas que eu passei, e passei por algumas ultimamente, é que pouca coisa se faz com Data Science. E que quando se faz, a gente não faz do zero com Python. A gente paga para a Amazon processar, a Microsoft usa o Watson, e aí no final das contas você não está mais fazendo codando, você está comprando serviços, que é um assunto para outro vídeo também. Comprar serviços ou fazer do zero? Né? A maioria das empresas compra serviço, não faz do zero, galera. Tem isso também, tá? Mas se você não entendendo o que é isso, logo logo você vai entender, eu faço um vídeo sobre isso e você vai entender melhor o que seria fazer vídeos do zero. Galera, espero que eu tenha mostrado para vocês o porquê eu amo tanto Java, por que eu não troco Java por nada, por que eu aconselho você estudar Java. Procura no canal aí os vídeos que eu tô falando sobre Java. Aconselho sempre aí alguns livros para você ler para aprender Java, alguns cursos. Não seja preguiçoso, maratona os vídeos do canal. Muitas pessoas me perguntam coisas que às vezes tá no canal. Galera, o canal tá começando, precisa que vocês assistam os vídeos. Tem vídeo aí que tem 200 visualizações, vídeo com conteúdo bom, que às vezes eu não vou mais repetir porque já tá o vídeo lá. O YouTube não imprime, mas uma vez que você conhece o canal por um vídeo, você pode conhecer os outros vídeos do canal. E eu espero que vocês gostem do que eu estou fazendo. Eu faço isso de coração. Até o momento eu nunca cobrei nada de ninguém. Não pretendo também. E, galera, precisando de ajuda, deixa nos comentários aí, beleza? Até a próxima aí. Falou! Ha!